Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Teoria dos Números. Sou o professor Anderson e hoje a gente vai estudar os números primos, tá? E também vamos ver o Teorema Fundamental da Aritmética. Bom, eu vou estudar números primos no contexto dos números inteiros, tá? Talvez você já tenha estudado números primos sobre os naturais, mas aqui a gente vai considerar números inteiros positivos e negativos, tá? Então, por exemplo, -2 é primo, tá? Então, além dos primos positivos, nós vamos estudar também os primos negativos ali. Então, se você pegar um inteiro A, que não seja 0 e 1, note que ele sempre tem 4 divisores, né? Que é o -1, o 1, o próprio A e menos A. Então, todo número inteiro diferente de 0, de mais ou menos 1, tem pelo menos 4 divisores, tá? Esses números, eu vou dizer que eles são os divisores triviais do A. Então, por exemplo, os divisores triviais do -5 são mais ou menos 1, mais ou menos 5. Os divisores triviais do 10 são mais ou menos 1, mais ou menos 10. Tá? Então, todo inteiro, que não sejam 0 e mais ou menos 1, tem pelo menos 4 divisores distintos, tá? Que são os triviais. Quando que eu vou dizer então que o número inteiro, P, diferente de mais ou menos 1 e diferente de 0, que ele é um número primo? Se os divisores triviais forem exatamente todos os divisores desse número. Tá? Ou seja, o número P é primo se ele só é divisível por mais ou menos 1 e por mais ou menos P. Um número que não é primo, eu vou dizer que ele é composto. Tá? Então, 2 é primo, né? 2 só admite os divisores triviais. Menos 2 também, então mais ou menos 2 são primos, mais ou menos 3. 3 só é divisível por 1, menos 1, por 3, por menos 3. O 5, o menos 5 e assim por diante, tá? Mais ou menos 7. Tá? Então, se você já estudou números primos do contexto naturais, né, ou seja, números primos positivos, os primos negativos são, além desses, os opostos, tá? Os primos inteiros, tá? Você vai pegar os primos positivos e os seus opostos. Então, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 5, mais ou menos 7, mais ou menos 11, mais ou menos 13 e assim por diante, tá? Por exemplo, -6 não é primo, né? Porque o -6 se escreve como 2 vezes -3. Então, 2 e -3 são divisores do -6. Mesma coisa, 6 também não é primo, porque 6 é 2 vezes 3. Então, 6 é divisível tanto por 2 quanto por 3. Então, esses dois inteiros aqui admitem divisores não triviais. Bom, gente, agora vamos provar esse teorema aqui, conhecido como lema de Euclides. Ele nos dá uma condição equivalente, tá, para o número primo. Então, dado o número P, diferente de mais ou menos 1, então vamos provar o seguinte. Dizer que P é primo equivale a dizer que ele satisfaz a propriedade aqui do item B. Então, a propriedade fala o seguinte. Se P divide um produto, então obrigatoriamente P divide pelo menos um dos dois fatores. E só os números primos satisfazem essa propriedade. Por exemplo, 2. Se eu escrever qualquer produto aqui, sei lá, 3 vezes 6, isso dá 18. 2 divide 18, né? 2 não divide 3, entretanto 2 divide 6. Tá? Então 2 divide esse produto e também divide um dos fatores. Então sempre, por causa do lema de Euclides, sempre que eu tenho um número P e eu sei que ele divide um produto, eu consigo afirmar que P divide A ou P divide B. Tá? Mais do que isso. Pega, por exemplo, 4, não é primo, né? 4 divide 2 vezes 10. 2 vezes 10 é 20, né? 4 divide 20, tá certo.
Só que, entretanto, né? Não tem implica, não. 4 divide 2 vezes 10. Só que 4 não divide 2 e 4 não divide 10. Então, isso que a gente acabou de mostrar aqui, ó, prova que 4 não é primo, tá? Ok? Na verdade, muitos livros aí usam item B para definir número primo, tá? Até quando a gente vai estudar conjuntos mais gerais, né, além dos inteiros, a gente tem lá o conceito de elemento primo de um conjunto, né? Em geral é esse item B que a gente usa para definir, tá? Ok? Então dizer que o número é primo é equivalente a dizer que se ele divide um produto, então obrigatoriamente ele divide um dos fatores, tá? Vamos provar que essas duas afirmações são equivalentes. Então, ó, estou supondo que P é primo. Estou supondo o item A. Então, suponhamos que P é um número primo. Eu preciso provar que ele satisfaz a propriedade. Se ele divide um produto, então pelo menos um dos fatores ele vai dividir. E sejam A e B dois números inteiros tais que P divide A ou P divide B. Ou desculpa, pensei uma coisa e escrevi outra. Tais que P divide A vezes B. Então P divide esse produto, tá? Precisamos mostrar que P divide A ou P divide B. Que é isso que o item B fala, né? Que se P divide AB, A vezes B, então P divide A ou P divide B. Tudo bem? Eu tenho que provar que isso é verdadeiro ou isso é verdadeiro. Se P divide A é verdadeiro, não tem o que fazer. Já tem o que a gente quer, né? Já está provado. Então, o que a gente vai considerar, além de P divide A e P divide B, é que P não divide A. Né? Isso aqui, ele é verdadeiro ou falso? Se ele for verdadeiro, eu tenho o que eu quero. Se ele for falso, eu tenho que provar então agora que isso aqui ocorre. Se P não divide A, note que menos P também não divide A. Agora, se eu pensar nos divisores comuns de P e A, o P só tem 4 divisores comuns. Mais ou menos 1, mais ou menos P. Porque ele é primo, por hipótese, tá? Então, os divisores comuns de P e A só são 2, mais ou menos 1. Tá? Porque se um certo x divide A e x divide P, então tem que dividir ambos, né? Então aqui, por causa disso aqui, o x só tem 4 possibilidades. Mais ou menos P, mais ou menos 1. Só que isso aqui é falso para P e para menos P. Logo aqui só tem duas possibilidades para o x, né? Ou o x é 1 ou o x é menos 1, tá? Eu estou pensando nos divisores comuns. Logo, os únicos divisores comuns de P e do A são mais ou menos 1. 1 e menos 1, tá? Então, o MDC entre P e A é 1, né? Porque o máximo divisor comum
entre dois inteiros é o maior dos divisores comuns, né? Como só tem dois para analisar aqui, o maior deles é 1. Aí a gente vai aplicar a identidade de Bezout. Assim, segue da identidade de Bezout que existem números inteiros, que eu vou chamar de x0 e y0, tais que p vezes x0 mais a vezes y0 é igual a 1. A identidade de Bezout ela fala, né? Se o MDC entre dois números, ele pode ser escrito como um múltiplo de um número mais um múltiplo do outro, tá? Então, ele fala que esses inteiros x0 e y0 existem, que satisfazem isso, tá? Esse 1 aqui é justamente o MDC entre P e A. Então, agora eu vou pegar esse aqui e vou multiplicar por B dos dois lados. Então, ó, px0 mais AY0 é igual a 1. Isso implica que B vezes px0 mais AY0 é igual a B vezes 1, que é B, né? Do lado esquerdo aqui, aí você faz distributiva, né? E já vou escrever aqui bonitinho, ó, vai ficar assim, ó. P vezes bx0 mais AB vezes y0 é igual a B. Agora vamos lá. Esse fator é um múltiplo de P, né? Ele é P vezes 1 inteiro. Então, P divide esse cara aqui. Aqui em cima, quer ver? A gente está supondo que P divide A vezes B, ó. Tá aqui, ó. P divide AB. Se P divide AB, P divide um múltiplo de AB. Então, P divide Y0. Então, P divide dois fatores, duas parcelas, né? Então, P divide essa soma. Se P divide a soma, P divide B. Tá? Então, o argumento é esse. Como P divide P, segue que P divide P vezes BX0. Essa é a proposição 52. Foi naquela aula sobre divisibilidade. Tá? Também, a gente está supondo aqui, né, que P divide AB. Logo, também pela proposição 52, tá? P divide esse número aqui. Aí, se ele divide dois números, P divide a soma, né? A gente. Agora é a proposição 53, também lá da aula sobre divisibilidade. Então tem um número que divide outros dois inteiros, então ele divide a soma ou também a diferença, né? Também em particular. Desses dois números. Logo, vou pôr aqui, ó, pela proposição 53, P divide P vezes B x0 mais AB vezes y0. Ou seja, só que essa soma é justamente isso aqui, né? Que é igual a B. Então, P divide B. Então, olha só.
A gente provou, né? Se P é um número primo, vale o seguinte, se P dividir A vezes B, então pode acontecer se ele dele dividir A, e se ele não dividir A, obrigatoriamente ele divide B. Então a gente provou que a propriedade B é verdadeira para os números primos, tá? Agora vamos provar a recíproca. Vamos provar que B implica A. Então, vou supor que P é um número inteiro, diferente de zero e de mais ou menos 1, que satisfaz a propriedade. Para quaisquer AB, vale o seguinte: se P divide AB, então P divide A ou P divide B. Então lá, seja P um número inteiro diferente do zero e de mais ou menos 1, que satisfaz o item B, tá? Satisfaz a seguinte propriedade. Então, para quaisquer inteiros AB, se P divide A vezes B, então P divide A ou P divide B. Eu quero provar que P é primo. Então vou supor por absurdo que P não é primo, tá? E suponhamos por absurdo que P não é primo. Então, quero provar que os únicos números que satisfazem essa propriedade são os números primos, né? A tese aqui é provar que P é primo. Então, estou supondo que P satisfaz a condição do item B e que ele não é primo. Então, a gente tem que chegar em alguma contradição, né? Então, P é composto. Se ele não é primo, ele é composto, tá? Logo, P admite um divisor não trivial. Digamos K. Na verdade, existem dois, né? Logo, P se escreve como K vezes a 1 inteiro L. Então, na verdade, tem dois divisores, né? K e L. Mas, na verdade, em que K e L até podem ser iguais. Por exemplo, 4, né? 4 é composto. Ele se escreve como 2 vezes 2. Tá? Ele quebra-se como um produto de dois fatores iguais, tá? Logo, existe também um inteiro L, tal que o P se escreve como K vezes L. Mas dessa igualdade segue agora segue do item B, da propriedade que a gente assumiu. A gente assumiu o seguinte, ó, para quaisquer inteiros A e B, se P divide o produto, então P divide A ou P divide B. Então, ó, aqui, se P é igual a um produto, em particular divide, né? P é igual a isso, né? Tipo, todo número divide ele mesmo, né? Tipo, 2 divide 2, 3 divide 3, 4 divide 4, assim por diante. Então, P divide P, P divide K vezes L. Em particular,
P divide K vezes L. Onde, pela hipótese, P divide K ou P divide L, né? Eu tô aqui, ó, supondo item B. Então, tô supondo que para quaisquer inteiros vale o seguinte: se P divide o produto, então P divide pelo menos um dos fatores. Então, P divide K ou P divide L. Uh, Só que de P igual a K vezes L, como eu falei, podia ter feito direto isso, mas também implica que K divide P e L divide P, né? Segue que tanto K divide P e L divide P. Então, eu tenho dois casos aqui para analisar, né? P divide K ou P divide L. Se P divide K, o K divide P também. Então P é mais ou menos K. Também, no outro caso, se P divide L, o L também divide P, né? Porque essas duas coisas aqui ocorrem sempre, tá? K divide P, L divide P, ocorre nos dois casos. Então, se o P divide L, L também divide P, então você vai ter que o P é mais ou menos L, né? Então, K é mais ou menos P e L é mais ou menos P. Então, aqui eu vou ter que considerar dois subcasos, né? Se o P divide K ou se o P divide L. Note que nos dois casos, segue que K divide P e L divide P. Então, essas duas coisas são sempre verdadeiras, porque P é K vezes L. Só que isso ocorre ou isso. Então, vou chamar de caso 2.1 de caso 2.2. Então, ó, se P divide K, então como K divide P e P divide K, você vai ter que o K é mais ou menos P. Isso aqui é uma proposição 54, né? Fala que se eu tenho dois inteiros A e B, se A divide B e B divide A, então A e B são mais ou menos. Um é o. Ou eles são iguais, ou um é o oposto do outro, né? Isso é um absurdo porque a gente está supondo que K não é trivial, tá? O que é um absurdo. Agora, caso 2.2, se P divide L. Então, ou seja, se P não divide K. Se P não divide K, então P divide L. Se P divide L, o L é mais ou menos P. Logo, você vai ter que o K, como P é K vezes L, o, o K é mais ou menos 1. Logo de P igual a K vezes L, vem que K ou ele é 1 ou ele é menos 1, né? Porque se o L for P, o K é 1. Se o L for menos P, o K tem que ser menos 1. Então, de novo, K é trivial. Só que aqui a gente está supondo que K não é trivial, tá? Então, de novo, que é um absurdo. Então não tem de onde correr, né? Então, em qualquer caso possível, a gente vai chegar com a tradição. Então, esse número P não pode ser composto. Tá? Então, supor, né, que o item B aqui é verdadeiro. O P satisfaz essa propriedade do item B. E que o item A é falso, não ocorre isso. Tá? É falso que se o item B é verdadeiro, o A é falso. Então, se o item B é verdadeiro, o item A obrigatoriamente tem que ser verdadeiro, né? Portanto, P é o número primo.
Bom, agora nós temos algumas consequências, né, do lema de Euclides. Primeira, esse corolário é basicamente pegar o lema de Euclides e aplicar redução finita, tá? Então lá eu falo que se P é primo ele divide um produto, então ele divide pelo menos um dos fatores, né? Então, um produto de dois inteiros. Na verdade, pode ser produto de quantos inteiros forem, né? Então, se P divide um produto de números inteiros A1, A2 até AT, então existe pelo menos um desses aí AJs aqui, ó, que é múltiplo do P, tá? Um exemplo aqui, ó, segue então o lema de Euclides. Como 5 é um número primo, né? E ele é divisor de 60, qualquer maneira que eu tenha para fatorar esse 60 como um produto de números inteiros, obrigatoriamente, pelo menos um dos fatores tem que ser múltiplo do 60, do 5, né? Por exemplo, 60, eu posso fatorar ele como 60 vezes 1. 60 é múltiplo de 5. Também posso fatorar como 30 vezes 2. 30 é múltiplo de 5. Também posso fatorar como 20 vezes 3. 20 é múltiplo de 5. E assim por diante, ó. 15 vezes 4. 15 é múltiplo de 5, né? 12 vezes 5 dá 60. E o 5 é múltiplo de 5. 10 vezes 6. 10 é múltiplo do 5 também. Tá? Também, se eu usar fatores negativos aqui, vai dar no mesmo, tá? Então, de qualquer maneira que eu quiser fatorar, escrever um múltiplo de um primo como um produto de números inteiros, pelo menos dos fatores terá que ser múltiplo do primo em questão, tá? Essa proposição aqui, na verdade, a gente acho que provou ali. Mas vamos verificar ela aqui, ó. Deixar mais claro. A gente usou, na verdade a gente provou aqui, ó. Na ida, se P não divide A, então a gente conclui que o MDC entre P e A é 1, né? Esse lemazinho é esse aqui, ó. Então pega A e P dois números inteiros. Suponha por hipótese P é primo e P não divide A. Então eu posso concluir que o máximo divisor comum entre A e P é 1. Tá? Então, seja D o máximo divisor comum entre A e P. Em particular, D tem que dividir P, né? Logo, D é 1, né? Lembrando que o MDC tem que ser positivo, né? É não negativo, nesse caso vai ser positivo. Ou ele é o módulo de P. Agora, só que como P não divide A, módulo de P também não divide A. Logo, D igual a 1. Então esse caso aqui não pode ocorrer. Então só sobra essa possibilidade. Então se P não divide um inteiro, então P e esse inteiro são relativamente primos. Por exemplo, 2. 2 é primo e 2 não divide 5. Então 2 e 5 são relativamente primos. Não tem graça que 5 também é primo, né? Em particular, sai essa proposição, dois números primos são sempre relativamente primos, né? Ou seja, o MDC entre P1 e P2, se P1 e P2 são primos, é sempre 1, né? Que P1 só é divisível por 1 e por P1, e por menos P1, né? Vamos pensar nos divisores positivos, né? Para fins de MDC, só interessa os positivos. O P1 só é divisível por 1 e por P1, e o P2 só é divisível por P1 e P2. Então o único divisor comum que eles vão ter é 1, tá?
segue desse caso aqui. Segue dessa proposição. Por exemplo, 2, ele não divide, vamos pegar aí 9, né? 2 não divide 9. 9 é composto, né? 9 é 3 vezes 3. Ele tem um divisor não trivial. Então, o MDC entre 2 e 9 é 1, tá? 2 e 9 são relativamente primos. Bom, gente, agora a gente vai estudar o teorema fundamental da aritmética. Esse é aquele teorema que fala que todo inteiro pode ser escrito como um produto de números primos, né? Pode ser fatorado como um produto de números primos que tem ali uma certa unicidade, né? Antes de demonstrar, né, esse teorema fundamental, vamos verificar essa proposição aqui, ó. Que é meio que um lema que a gente vai usar, tá? Então, A é o inteiro, que não é o zero, também não é 1, não é menos 1. Então, pega o conjunto formado por todos... São todos os múltiplos positivos do A. Então, pega todos os números inteiros maiores do que 1, que dividem A. Os múltiplos... Ah, desculpa, falei errado. Não são os múltiplos, né? São os divisores positivos do A. Vamos provar que esse conjunto possui mínimo. E o mínimo, então o menor elemento desse conjunto é o número primo. Então vamos lá. O conjunto L, para começar, ele é não vazio. Pois A divide A e menos A divide A. Então, isso e isso são óbvios, coisas óbvias, né? A divide A e o oposto de A divide A. E ou A é positivo ou menos A é positivo. Então, um desses dois elementos está no conjunto L, tá? Então, logo, A é um elemento do conjunto L, ou o oposto de A é um elemento do conjunto L. L também é limitado inferiormente, né? Por exemplo, 2, o 1, o 0, menos 1, são todos limitantes inferiores desse conjunto L. Então, todo mundo aqui tem que ser maior que 1, né? Ou seja, todo mundo ali tem que ser maior ou igual a 2. Mesmo que o 2 não esteja nesse conjunto, ele é um limitante inferior, tá? Todo mundo que está ali nesse conjunto L é maior ou igual a 2. Então eu posso aplicar o princípio da boa ordenação, que ele fala que esse conjunto possui elemento mínimo, tá? Logo, pelo princípio da boa ordenação, note que L é um conjunto formado por números inteiros, não vazio, e é limitado inferiormente. Então eu posso aplicar o princípio da boa ordenação. Nós temos que existe um número que eu vou chamar de P, que é o mínimo de L. Vamos provar que P é primo, tá? Por isso eu já coloquei P como sendo esse mínimo. Então vamos lá. P é o mínimo de L. O que isso implica? Primeiro, P pertence a L. Então P é um número inteiro maior do que 1 e divide A. E também ele é o menor elemento no conjunto L. Qualquer número inteiro maior do que 1 que divida A é maior ou igual a P. Qualquer número inteiro menor do que P não está nesse conjunto, tá? Então, agora eu quero mostrar a segunda parte aqui, né? Que esse mínimo é um número primo. Então, vou supor por absurdo que P não é um número primo. Aí o absurdo a gente vai ferir a minimalidade aí do P. Suponhamos por absurdo que P não é
um número primo. Então vamos lá. Só tem duas possibilidades para o P. Ou ele é primo ou não é. Vamos mostrar que ele não ser primo é falso. Se ele não é primo, e também ele é maior que 1, né? Então ele não pode ser 0, não pode ser 1, não pode ser menos 1. Então P é composto. Onde P possui um divisor não trivial. Vou chamar de Q esse número aqui. Digamos que. Só que olha só, se o Q divide P, menos Q também divide. Então, ou Q ou menos Q são positivos. Então, posso supor, sem perda de generalidade, que Q é positivo, tá? Podemos supor, sem perda de generalidade, que o Q é maior que 1. Pois menos Q divide P também. Ou seja, eu posso supor que ele tem um divisor não trivial positivo. É isso. Tá. Logo, nós temos o seguinte. Nós temos que o Q é menor do que P. Q divide P. E P divide A, né? Aí tem uma propriedade lá que é a transitividade da divisibilidade, né? Se um inteiro divide um segundo e esse segundo divide um terceiro, então o primeiro divide terceiro. Donde Q divide A. Então Q é um número inteiro maior do que 1, que divide A. Ou seja, Q pertence ao conjunto L. Isso é um absurdo, porque ele é menor que o mínimo de L. Porque todo inteiro menor do que P não está em L, porque P é o mínimo de L, tá? O que é um absurdo, pois que é menor do que P, que é o mínimo do conjunto L. Então, é falso que P não é primo. Então, só sobrou uma possibilidade que é P ser primo. Então, é verdadeiro que P é primo. Então, portanto, P é um número primo. Bom, gente, agora para encerrar, a gente vai estudar o teorema fundamental de aritmética. Aquele teorema que fala que todo número inteiro, vamos fixar os positivos, pode ser escrito de maneira única como um produto de números primos, tá? Por exemplo, 6 é 3 vezes 2. Lógico que eu estou falando unicidade que não necessariamente na ordem, tá? Que é a mesma coisa que 2 vezes 3, tá? Então, essa maneira de fatorar um número inteiro positivo como produto de números primos é única menos da ordem, tá? Por exemplo, 10 é 2 vezes 5, 60 é
20 vezes 3, né? Então é 2 vezes 3 vezes 5, tá certo? Vezes 2 de novo, né? Que eu posso escrever como 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, né? Pega 45. Isso é 3 vezes 3 dá 9 vezes 5, né? Que é 3 ao quadrado vezes 5, tá? Isso aqui, tá? Então, todo o número inteiro pode ser escrito como produto de números primos, tá? Note aqui, não estou dizendo que os primos aqui, P1, P2 e TPT, são diferentes entre si, tá? Igual aqui, ó, 45 é 3 vezes 3 vezes 9. Tá? Aqui pode ter repetição, tá? Mesma coisa aqui, ó, 60 é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 2. Quando eu escrever assim, ó, eu vou dizer que eu estou escrevendo a fatoração canônica desse número inteiro. Então, dado um número inteiro A maior ou igual a 2, então eu vou escrever ele como um produto, né? P1 elevado a alfa 1, P2 vezes P2 elevado a alfa 2, assim por diante, até PT elevado a alfa T, em que P1, P2 e PT são todos números primos positivos, tá? Então é importante que os primos são positivos. São todos diferentes, tá? Então P1 menor que P2, menor que PT, assim por diante. E esses expoentes aqui são todos naturais positivos, tá? Então isso aqui é a fatoração canônica desse número inteiro. Então tipo aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 é a fatoração canônica do 60. 3 ao quadrado vezes 5 é a fatoração canônica do 45. 2 vezes 5 é a fatoração canônica do 10. 2 vezes 3 é a fatoração canônica do 6, assim por diante, tá? Então sempre que eu der um número inteiro e falar assim, essa fatoração canônica, tem que ficar subentendido que os primos, né, que aparecem ali que eu estou escrevendo, estão na ordem crescente, tá? São todos distintos entre si. Os expoentes são todos pelo menos, são inteiros, pelo menos iguais a 1, tá? Eu só vou considerar o caso positivo, porque o caso negativo é análogo, tá? Até alguns autores colocam aqui considerando um inteiro qualquer, né? Diferente de zero ou de mais ou menos 1. Então a gente consegue escrever ele como mais ou menos um produto de números primos positivos, tá? É isso, ó. Dado qualquer inteiro, se ele é positivo, eu escrevo ele como dessa forma, né? Um produto de números inteiros positivos, P1 vezes P2 TPT. Se o A for negativo, você escreve ele como menos um produto de números primos positivos, tá? Então, não tem problema, tá? Só considerar aqui os positivos. Pega, por exemplo, o menos 45. Posso escrever ele como menos 3 vezes 3 vezes 5, né? Aparece ali, né, a fatoração do 45, né? Que é menos 3 ao quadrado vezes 5, tá? Então a gente só vai considerar aqui a fatoração de números positivos, tá? Então vamos pegar Azinho, o número inteiro, maior do que 1, ou seja, maior ou igual a 2. Eu quero provar que existem esses números primos P1, P2 e TPT, de modo que A é P1 vezes P2 vezes PT, e depois tem que provar a unicidade, tá? Esses caras são únicos. Então, a demonstração é dividida em duas partes. Então, vamos lá, existência. A gente vai usar o princípio da indução finita lá da segunda forma, tá? Sobre o Azinho. Então, ó, primeiro passo. Se A é igual a 2, o resultado está feito, né? 2 é primo, né? Então A se escreve como produto de números primos. Então, primeiro passo está feito. Agora vamos à hipótese de indução. Eu vou supor que o resultado é válido para todo inteiro K
que está entre 2 e R menos 1. Então eu tenho que provar que ele é válido para R, tá? Ou seja, eu peguei o inteiro R maior ou igual a 2 e estou supondo que todo o inteiro entre 2 e R menos 1 pode ser escrito como um produto de números primos. Vamos provar que o resultado é válido para R. Então aqui é a hipótese de indução, né? Aquele passo 2, né? Então, ó, se R é primo, não tem que fazer, né? Resultado, ele já é um número primo, então ele já é um produto de um número primo, tá? Se R é primo, não há o que fazer. Igual o caso aqui, se o A é 2, né? A é primo, então não tem que fazer. Então, se R é primo, não há o que fazer. Então, agora vamos supor que R não é primo. Então, se R não é primo, então R é composto. Então vamos supor que agora então que R é composto. O que acontece? Então R ele é composto, então ele admite um divisor não trivial, K1. Então K1 não é trivial, tá? Então ele pode ser escrito como K1 vezes K2. Esse K2 também não pode ser trivial, tá? Porque se ele for trivial, por exemplo, se ele for... Bom, todo mundo aqui é positivo, né? Então só pode ser 1. Por que ele não pode ser 1? Porque se ele for 1, K1 é R. E K1 não é trivial, então K1 não é. Ele também não pode ser menos 1, porque se for menos 1, o K1 teria que ser menos R. E K1 não é trivial. Se o K2 for R, K1 tem que ser 1. Absurdo que K1 é trivial. Mesma coisa, se K1 for menos R, se o K2 for menos R, K1 seria menos 1. Então K1 não seria trivial. Então, na verdade, quando ele é composto, ele pode ser escrito como um produto de dois números não triviais, tá? Então eu posso supor que existem números inteiros K1 e K2. Vou chamar de KL. Nesse intervalo, vamos lá, por que eu posso supor que estão nesse intervalo? Porque ele... tais que, vamos lá, R é K vezes L. Eu posso supor também generalidade, como R é positivo, né? Então eu vou pegar, se K for negativo, menos K é positivo. Se o L é negativo, menos L é positivo. Então eu posso supor que o K e o L são positivos. Só que se eu pego dois números positivos, o resultado tem que dar R e R também é positivo, eles não podem ser maior, nenhum deles pode ser maior que L, né? Que R. Tá? Eles vão ter que estar nesse intervalo, porque ambos são positivos e o produto deles vai dar R. Tá? Os divisores de R tem que ser menor que R, né? Não pode ser maior que R, né? E também eles não são triviais, tá? Então por isso que eles são maiores que 2, tá? Então eu posso aplicar a hipótese de indução tanto no K quanto no L. Ah, desculpa, vou chamar de K1 e K2 aqui, para fazer mais sentido com a hipótese, que para todo K entre 2 e R menos 1, o resultado vale. Se K está nesse intervalo, ele pode ser escrito como produto de números primos, né? Então, tanto K1 quanto K2 podem ser escritos como produto de números primos, tá? Então, pela hipótese
de indução segue que existem números primos positivos P1, P2 até PT e Q1, Q2 até QS, tais que, note que eu não posso dizer que a quantidade de fatores primos é a mesma, tá? Então o K1 se escreve como P1 vezes P2 vezes PT e o K2 se escreve como Q1 vezes Q2 vezes QS. Logo o resultado vale para R, né? Porque daí R é K1 vezes K2. Vou colocar aqui embaixo, ó, que é P1 vezes P2 vezes PT vezes Q1 vezes Q2 vezes QS. Então esse é um produto de números primos, né? Então aquele passo 3 da indução vale, né? Então, portanto, pelo princípio da indução finita, segue que existem números primos positivos P1, P2, PT, tais que o A é P1 vezes P2 vezes PT. Então provamos a existência. Agora vamos provar a unicidade. A unicidade é mais tranquila. Então, usual, vamos supor que o A se decompõe de duas maneiras diferentes, não, mas duas maneiras com produto de números primos. Vamos provar que na verdade esses primos são os mesmos, tá? Suponhamos que o Azinho se escreve como P1 vezes P2 vezes PT e também se escreve como Q1 vezes Q2 vezes QS, em que todos esses números, né, P1, P2, PT, Q1, Q2, QS são números primos positivos. Vamos lá. Então, esse produto é igual a esse, que ambos são iguais a A. P1 vezes P2 vezes PS é igual a QT, né? PT. É igual a Q1 vezes Q2 vezes QS. Isso implica, em particular, que cada um desses PIs aqui divide esse produto. E também cada um desses QIs divide esse produto. Então, por exemplo, P1 divide Q1 vezes Q2 vezes QS. Aí a gente aplica. Deixa eu ver se na aula de hoje tem esse teorema. Então, o que o Lema de Euclides fala? Se P' é primo e divide um produto, então divide pelo menos um dos fatores, né?
Isso vale para qualquer quantidade de fatores, tá? Então, se P divide um produto, então divide pelo menos um dos números ali. Então, P1 é um número primo, então ele divide um desses caras. Esse aqui é o corolário 103. Isso implica que P1 divide QJ para algum J de 1 a S. Sem perda de generalidade, podemos supor que J é 1, né? Ou seja, P1 divide Q1. Se não fosse o Q1, eu só reordeno esses índices aqui. Então teria que o P1 dividiria Q1, tá? Então eu posso supor que P1 divide Q1. Então, como P1 e Q1 são primos, eles na verdade são iguais, tá? P1 divide Q1, né? Q1 é primo, então ele só admite os divisores triviais. Então P1 só pode ser 1 ou Q1. Ele não pode ser 1, né? Nem menos 1, desculpa. Nem menos 1, nem 1. Então ele tem que ser igual a Q1, tá? Porque eles são positivos, na verdade, né? Então P1 só pode ser 1 ou Q1. Ele não pode ser 1, porque P1 também é primo. Então eles são iguais. Segue que P1 é igual a Q1. Portanto, aí volta aqui, ó. Aí dessas duas igualdades a gente conclui isso aqui, né? P1 vezes P2 vezes PT igual a Q1 vezes Q2 vezes QS, né? Então você pode cancelar P1 com Q1 que eles são iguais. Portanto, P1 vezes P2 vezes PT é igual a Q1 vezes Q2 vezes QS. Isso implica que P2 até PT é igual a Q2 vezes Q3, assim por diante, até QS. Então, dessa igualdade aqui, né, a gente diminuiu uma unidade. Aí você pode repetir esse processo quantas vezes forem necessárias, tá? Em particular que P2 divide algum desses Qs, você pode supor sem perda de generalidade que P2 divide Q2. Como ambos são primos, eles vão ser iguais. Então você vai chegar aqui, você pode cancelar o Q2 e o P2 desses dois lados aqui. Então você vai concluir que P3 vezes P4 vezes PT é igual a Q3 vezes Q4 é QS. Tá? Então repetindo esse processo, né? Quantas vezes forem necessárias. Concluímos que o T e o E são iguais, né? E que PJ é igual a QJ para todo J variando de 1 a T. Então, balenicidade, né? Dado qualquer inteiro primo, dado qualquer número inteiro maior ou igual a 2, né, positivo, ele pode ser fatorado, né, como um produto de números primos, de maneira única, tá? Quando eu falo de maneira única, quer dizer que são sempre os mesmos números primos, tá? Tipo 10 é 2 vezes 5. Então, qualquer forma de fatorar o 10 como um produto de números primos só vai ter 2 e 5. Ou é 5 vezes 2, ou é 2 vezes 5. A ordem pode mudar, né? Mas os primos não mudam. Ok? Então é importante, também vai ser isso aqui, ó.
toda vez que eu pegar o número inteiro, eu vou poder então fatorar ele como produto de números primos, né? Quando eu vou e eu posso colocar eles esse número inteiro, né? Na sua fatoração canônica, né? Que é escrever ele como um produto de potências de números primos positivos, tá? Os expoentes todos naturais maiores ou iguais a 1. E os primos estão aqui na ordem crescente, tá? São todos distintos entre si. Tá? Bom, a aula de hoje vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai ver, nós veremos algumas aplicações desse teorema, né? Nós vamos ver, por exemplo, como calcular MDC e MC a partir das fatorações canônicas dos inteiros. Nós vamos ver, dado o número inteiro, quantos divisores ele possui, né? A gente consegue dar uma cara para os divisores, né? Que basicamente eles terão que ter a mesma fatoração, né? E assim por diante, ok? Até lá então, gente.